Estamos de volta com a Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre síndrome de burnout. Dr. Marcelo Gobo Júnior continua aqui conosco nesse terceiro bloco. Nós estamos falando sobre síndrome de burnout e, como prometido, Dr. Marcelo, como nós podemos ajudar uma pessoa que está sob o efeito de burnout? Então, o primeiro ponto é a gente identificar que isso está acontecendo. Para que a gente possa identificar que isso está acontecendo, a gente tem que se atentar às mudanças de comportamento que acontecem. Como a gente falou, esse aumento do estresse, desse estresse negativo, que aumenta a sensação de hipervigilância, que aumenta a sensação de que eu não posso me desligar, essa questão de cobrança em relação a resultados, a gente vai percebendo mudanças que são sutis, como, por exemplo, irritabilidade, como, por exemplo, alterações do sono, alterações do apetite. E quando a gente vai identificando isso, a gente pode agir preventivamente no sentido de ofertar ajuda e de dar ao indivíduo a possibilidade de tomada de consciência. É muito importante a gente se lembrar de que quem está vivendo naquele processo do burnout, às vezes não tem consciência do que está acontecendo, especialmente se é um primeiro episódio, né? Então a gente precisa ter levar isso em conta na hora de poder ofertar ajuda, de ter essa conversa, de perguntar se a pessoa percebe essa mudança de comportamento, se aquilo pode ser manejado, se ela gostaria de discutir sobre isso. É muito importante que a gente se lembre que às vezes o indivíduo não vai ter essa noção. E evitar que aquela escadinha de sintomas, de alterações, chegue naquele ponto em que o indivíduo começa a duvidar da capacidade profissional, começa a se desligar afetivamente daquele ambiente de trabalho, aumentar os níveis de cinismo, e precisa se lembrar que, dentro do ponto de vista de saúde mental, não há um juízo de valor em relação ao cinismo, mas é justamente uma questão de comportamento, né, em que a gente tem esse distanciamento afetivo do indivíduo em relação aos outros. Então a gente precisa cuidar desse ponto, justamente que a gente aumente essa sensação de que eu tenho com quem contar. E é muito importante que a gente trabalhe sempre com a percepção do indivíduo. E é por isso que é tão único e tão individual essa questão. Porque às vezes no mesmo ambiente, sobre as mesmas condições, os indivíduos, por conta da sua bagagem pessoal, do seu repertório, dos recursos que possuem internamente, vão ter percepções totalmente diferentes sobre a mesma realidade. Certo. Marcelo, as novas tecnologias podem ter impacto no aumento da incidência da síndrome? O WhatsApp, por exemplo, né, que deixa o trabalhador disponível o tempo todo. Como que é isso? Sim. Problemas modernos no mundo moderno. Essas questões do uso de tecnologias, eles podem ter tantos fatores que são protetores, quanto fatores que são estressores. Essa necessidade de que a gente fique conectado todo o tempo, da mesma maneira como aumenta sintomas ansiosos, também pode aumentar sintomas da síndrome de burnout, justamente porque a gente vai invadindo a vida pessoal com a carga horária do trabalho. É mais ou menos o que acontece quando a gente tem os indivíduos trabalhando em casa e não conseguem ter muito bem marcado esses pontos em que momento eu estou no trabalho e que momento eu estou em casa. Principalmente nesse momento de pandemia, né? Que o home office ficou quase que obrigatório. Sim, então a gente tem também dois pontos que precisam ser observados nessa questão. Um é o recorte geracional, né? Indivíduos mais jovens tendem a gostar mais dessa modalidade de trabalho, justamente por perceberem que há uma maior autonomia na escolha do momento de se trabalhar. Isso é um ponto muito importante, porque algumas faixas etárias, alguns recortes populacionais vão ter uma predileção por esse tipo de trabalho. Vão se dar melhor nisso. Só que a gente tem um momento de estresse, que é a pandemia, que há uma pressão e uma demanda de se trabalhar remotamente, à distância, de modo equânime, né? Pegando todos os recortes geracionais, todos os indivíduos, todas as categorias de atuação, e com isso, o que acontece é que a gente não vai ter muita opção de escolha nesse ponto, e aí a gente fica vivendo sob um evento estressor e tendo que se adaptar a ele, mesmo sendo a gente de um recorte geracional que não tem tanta predileção por um trabalho remoto, por trabalhar de casa, como são as gerações mais jovens, né? E aí, com isso, a tecnologia ela pode ser um grande
tiro no pé, no sentido de forçar com que a gente esteja conectado com o ambiente do trabalho e ter essa percepção alterada da realidade como uma hiperdemanda. Então, o simples fato de ver a notificação na caixa de e-mails, de ver a notificação em relação ao dispositivo de comunicação do trabalho, seja por WhatsApp ou seja por outro aplicativo de conversas, a gente ver isso pode ser um fator estressor e gerar essa sensação de que eu estou tendo uma hiperdemanda, ou que eu estou sendo muito demandado. E como a gente falou, vai variar de indivíduo para indivíduo. Há indivíduos que vão ver isso com naturalidade, não vão se sentir afetados por isso. E há indivíduos que não vão conseguir se desligar e, como consequência, ter essa percepção aumentada de demanda de trabalho, que é um dos fatores estressores muito presentes na síndrome de burnout. E portadores de burnout têm direito à licença médica? Como é que funciona isso? Sim, tem direito à licença médica. Inclusive, esse tema tem crescido cada vez mais em relação ao cuidado em saúde, da saúde laboral. Tem sido um dos grandes temas da pandemia em relação às empresas e às organizações de trabalho, o cuidado de saúde mental com os seus trabalhadores. E há vários estudos mostrando que os trabalhadores, por vezes, têm medo de falar sobre essa questão ou de pedir afastamento de saúde para cuidar da saúde mental, que tem, às vezes, vergonha de tratar sobre isso com as suas lideranças, mas tem sido uma mudança de comportamento no ambiente de trabalho quase que geral, muito acelerado pelo processo da pandemia, mostrando para os gestores de pessoas, né, para os departamentos de recursos humanos das empresas, que é uma necessidade que se olhe para essa questão de seus colaboradores, de seus trabalhadores, identificando mesmo e dando espaço que de fato isso tem para as pessoas, que é a importância que o trabalho tem na vida de todos nós, né? Não só do ponto de vista de recurso financeiro, mas daquele ponto que a gente falou sobre construção de identidade, sobre sensação de pertencimento, de relações de sentido com o mundo, sensações de propósito, que estão muito ligadas ao nosso fazer, né? A nossa construção. O trabalho, ele faz parte da construção do indivíduo e representa 1/3 da nossa felicidade, do nosso tempo de vida. A gente passa, por vezes, mais tempo no trabalho do que em casa, dependendo Muito de como mais. é o nosso estilo de vida. E o medo de falar sobre o problema só aumenta o problema, né? O medo de falar sobre a questão adia muito uma solução que seja adaptativa. A gente precisa se lembrar que, às vezes, uma solução negativa é uma solução para um problema, uma solução possível. Mas quando a gente evita falar sobre o tema, a gente evita abordar, a gente adia uma solução que pode ser positiva, uma solução de enfrentamento bem adaptado para essa questão, não só da síndrome de burnout, mas de todas as questões de saúde mental que são tabu a ser vencido ainda, né? A questão da psicofobia no Brasil é um aspecto muito grave. A gente vem de uma sociedade que adotou uma reforma psiquiátrica recentemente, que ainda se adapta em relação à construção do sistema de saúde para o cuidado em saúde mental de modo muito incipiente ainda. A gente teve avanços em relação a outros lugares do mundo. Sim, a gente tem um sistema que, na sua concepção, na sua constituição, é diferente positivamente em relação a outros lugares do mundo? Sim, mas o grande desafio ainda é o grande desafio da saúde pública no Brasil, que é o acesso, que é fazer com que esse esquema idealizado e muito bonito no papel alcance todos os indivíduos, ou a maioria deles, em todos os cantos do país, com uma dimensão geográfica tão grande, com recortes culturais, com recortes geográficos tão distintos e, com consequência, com necessidades tão distintas a depender da região que a gente esteja no Brasil. Marcelo, e como é o manejo do burnout do Sistema Único de Saúde atualmente? Como procurar ajuda? O manejo do burnout, assim como as outras questões de saúde mental, ele é muito vinculado à atenção primária e à conexão da atenção primária com os serviços de especialidade na atenção secundária. Então, como a gente falou, o burnout ele é esse colapso, né? E ele é de instalação gradual. Então, a partir do momento que eu percebo a instalação gradual dos sintomas, eu já posso procurar ajuda
na unidade de saúde mais próxima da minha casa, por exemplo, para que eu possa me informar, compartilhar isso com um profissional que me faz assistência. Em relação à saúde mental, especificamente, a gente tem uma rede com outra porta de entrada, além da unidade básica de saúde, que são os CAPs, para a gente poder fazer o acolhimento das pessoas que estão em sofrimento. Então, quando eu percebo que já tenho sintomas mais graves instalados, como ideação suicida, como alteração do meu humor, irritabilidade excessiva, né, essa hipervigilância excessiva, às vezes eu posso ter sintomas de alucinação, eventualmente. Então, quando a gente vai percebendo isso, a gente tem as portas de entrada de emergência, que são tanto os CAPs, por exemplo, a depender do município, nem todos os municípios o têm, mas também as emergências e os prontos atendimentos, as unidades de pronto atendimento que cada município tem, a depender do da sua autonomia de organização, da sua autonomia gestora local. Mas a partir daí a gente cai dentro do sistema e pode ter acesso dentro daquilo que é a minha organização local de atenção secundária e primária, né? A gente vai precisar sempre de fazer esse diálogo entre aquilo que acontece na unidade básica de saúde, aquilo que acontece na atenção primária e na atenção secundária, quando eu já tenho sintomas instalados, quando eu já tenho outras repercussões na minha vida cotidiana, em outros ambientes da minha vida, além de exclusivamente a minha atuação profissional. E reforçando, sempre contando, sempre importante contar com uma rede de suporte. Com uma rede de suporte. A gente tem vários recursos para isso, às vezes organizações que são sociais e que estão ligadas ao sistema de saúde, mas não necessariamente ao sistema formal de saúde, como é o caso do Centro de Valorização da Vida, o CVV, em que a gente pode fazer contato telefônico diante de situações de emergência, além de outros pontos de apoio, como organizações religiosas, organizações filantrópicas, que são fatores de proteção em relação à saúde mental, justamente por melhorar essa sensação de engajamento, de pertencimento, de senso de comunidade, de ter com quem contar, para a construção de qualidade de vida e aumento da nossa percepção de bem-estar. Marcelo, muito obrigada. Eu tenho certeza que você deixou a noite de muita gente mais tranquila. Acho que ajudou bastante gente. Muito obrigado, Glaucia. É sempre um prazer estar aqui e falar sobre esse tema que é tão importante, tão necessário. E você aí de casa, gostou? Te ajudou? Quer ajudar alguém? É só compartilhar o link do nosso programa que já está disponível no YouTube, youtube.com/Hospital de Amor. É só procurar a playlist Hora da Saúde. A gente se encontra no próximo programa. Até mais!